Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo de adoração e de louvor. Nós estamos finalizando uma sequência de 3 séries que nós começamos desde que iniciou os cultos aos domingos. E hoje é a coroação. Hoje é a cereja do bolo, né? É a cereja do cake. Hoje é um dia muito especial, porque além dos nossos estudantes da Bíblia estarem se formando, vão receber as suas congratulações, nós também teremos um batismo, teremos uma cerimônia muito especial de batismo. Então você que acompanhou todos esses domingos, essas programações, que Deus te abençoe. Você está aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a sua casa. Nós estamos muito felizes e o dono desta casa está mais feliz ainda. Vocês já sentiram saudade do que vocês nunca viram? Do que vocês nunca viveram? De quem vocês nunca conheceram? Quando a gente fala sobre o céu, sobre a nova terra, até mesmo quando a gente fala sobre o Éden, eu fico imaginando como serão as frutas, como serão os animais. Eu acredito que as frutas terão um sabor bem diferente do que nós estamos acostumados a sentir. Eu acredito. E eu fico imaginando muita coisa quando fala do céu, quando fala da nova terra. E eu sinto saudade de algo, de um lugar que eu nunca vi, de um sentimento que eu nunca presenciei. Ano passado, 2020, eu recebi, eu não sei se ela vai lembrar, mas eu guardei, e para mim significou muito. Ano passado eu passei por um treinamento, foi um treinamento super pesado, que exigia muito, sugava muito, tanto o físico quanto o psicológico. E um sábado, eu nunca deixei de vir um sábado sequer na igreja, nem mesmo por doença. E durante esse treinamento, teve um sábado que eu estava muito cansada, eu estava muito exausta, fisicamente. E eu tirei este sábado para descansar fisicamente. E aí o Pierre chegou em casa com... é um coraçãozinho, é um chaveirinho na verdade, com um coraçãozinho. E aqui nesse coraçãozinho acompanhava uma mensagem que dizia: estou com saudade de você. Eu passei quase um ano para voltar a ministrar no louvor, porque nós passamos por uma pressão psicológica muito grande e eu tinha medo do que falar diante da igreja, de como seriam as minhas palavras, eram muito pesadas. Mas sentir saudade é algo muito significante. Jesus, ele sente muita saudade de nós. Jesus, ele quer um dia estar conosco, estar lado a lado conosco. E eu tenho certeza que no seu coração você também tem esse desejo de se encontrar com ele. Que um dia nós possamos estar com ele face a face, e que possamos dizer diante dele o que Jó disse lá na sua confissão. Jó, quando ele faz a sua confissão, ele fala: mas agora vamos estar um dia diante dele e possamos falar para ele as mesmas palavras que Jó pronunciou. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus, vamos cantar dessa saudade e desse sentimento de gratidão, de um dia nós nos encontrarmos com ele, de estarmos juntos na nova terra, de desfrutarmos das lindas promessas que ele fez e deixou para cada um de nós.
estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas, esplendores do meu celeste lar. Cristo, Ele nos deu essa grande promessa e Ele será fiel. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue foi me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho cararinho eu quero ao céu subir? É fiel a vida, é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta. Com ele ao céu irei. Amém? Que o Senhor possa nos encontrar alerta para juntos irmos com Ele para as mansões celestiais. Porque nós vamos continuar cantando dessas mansões celestiais, desse lindo lugar que Ele preparou para cada um de nós. Que possamos continuar com esse desejo de termos uma casa lá no alto daquele monte, olhando para as colinas, desfrutando dos jardins que o Senhor está preparando para cada um de nós. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. A igreja canta agora. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas
formandos já estão se preparando, estão quase prontos, porque eles são as principais da nossa festa. E nós iremos dar a sequência à nossa programação. A Jaqueline e a Beatriz irão fazer a sequência. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Igreja da Avenida das Torres. Que maravilha que você escolheu essa casa de oração para começar a semana. Com certeza não havia lugar melhor para você começar a semana em uma casa de oração, né, Bia? Com certeza. Então vamos dar início à nossa celebração. Nós hoje, para vocês que nos visitam, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Amém, sejam bem-vindos e voltem sempre. Todos os domingos nós estamos aqui às 19h30 e um pouco antes, às 18h30, nós temos a classe bíblica, que é um estudo, nós temos um estudo específico sobre a Bíblia. Ensinamos geralmente o ensino de Jesus, e essa turma que hoje a gente vai formar estudou durante 3 meses o estudo de ensinos de Jesus, e hoje eles estão aí encerrando esse ciclo. Nós vamos primeiro agora chamar os pastores convidados. São pastores da nossa igreja adventista que são convidados para vir prestigiar esses formandos. Pastor Sérgio Alan, presidente da União Noroeste Brasileira. Pastor Mark Wallace, presidente da Associação Amazonas Roraima. Pastor Caio Oliveira, líder de Ministério Pessoal para o leste do Amazonas. Pastor Marcos Frutuoso, pastor distrital da Avenida das Torres. Pastor Fábio Everson, líder de comunicação e Escola Bíblica Novo Tempo da Associação Amazonas Roraima. Convidamos também o pastor Ivo Maza, que é líder de comunicação da União Noroeste. Senhoras e senhores, recebamos neste momento os formandos da 12ª turma da Escola Bíblica Novo Tempo da Associação Amazonas Roraima, turma A Voz da Profecia. Felipe de Lima Marques. Gabriele Viana de Lima. Caio Augusto Botelho da Rocha. Keila Lopes da Silva. Leandro Gustavo Silva Soares. Liliane Silva Soares. Luciane Pereira da Silva. Lucivaldo Laborda Linhares. Maria Gilda dos Santos. Nájela Montefusco Rocha. Nilson da Silva Soares. Oriza Noronha Silva. Silas Augusto da Silva. E Vielca Pamela Soares Barba.
bom estarmos na casa do Senhor e podemos cantar a Ele. E eu quero convidá-los a mais uma vez, nós vamos colocar em pé agora e cantar o hino 327. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda um reino de paz e amor. Uma forte advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda um reino de paz e amor. Amém. Feche seus olhos, abra seu coração e pense em Deus. Amado Pai, Criador e Mantenedor de todas as coisas, nós te adoramos porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos salva e porque o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigado por esse dia que se passou, por essa noite que está iniciando, mas inicialmente, ó Deus, nesta hora, todos nós como igreja estamos felizes pela transformação de vida que o Senhor fez em todos esses alunos da classe bíblica da Escola da Novo Tempo. Senhor, obrigado porque a Tua salvação, a Tua graça está disponível a todos nós, e que o Senhor permaneça com a gente agora ao abrirmos a Tua palavra, com esta formatura, e que todos nós, ao sairmos daqui, tenhamos a plena convicção de que nós ouvimos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, ouviremos a mensagem especial que nos foi enviada pelo patrono da turma, Pastor Antônio Tostes, diretor-geral da TV Novo Tempo. Olá, eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, e quero saudar todos os líderes da Associação Amazonas Roraima e principalmente os líderes da Escola Bíblica Novo Tempo, e dar os parabéns pela primeira turma de formandos, e fiquei muito feliz por me escolherem como patrono desta turma. Quero dar os parabéns em especial a cada aluno da Escola Bíblica. Você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, você que está ao nosso lado, agora estudando ainda mais a palavra do Senhor com essa Escola Bíblica da Novo Tempo aí perto de você, perto da sua casa. O nosso desejo como Novo Tempo é que a palavra do Senhor esteja em sua vida todos os dias, que ela transforme a sua vida e de sua família, e que prepare todos vocês para o reino eterno que se aproxima. Um grande abraço e que Deus muito os abençoe. Amém. Nós gostaríamos de chamar agora o pastor Marcos Frutuoso, que é o pastor distrital desta igreja, que ele tem uma mensagem especial, não apenas para os formandos, mas para todos os presentes. Cada domingo nós temos aberto a Bíblia
e falado um pouco sobre o Pai Nosso. É claro que eu não vou fazer um sermão de meia hora, mas para que você que tem acompanhado aos domingos aqui, tem vindo ouvir a palavra do Senhor, eu quero destacar o nosso texto de hoje e tirar 3 lições para nós aqui rapidinho. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores." Semana que vem a gente encerra, hoje é o penúltimo sermão, né? Mas eu queria falar 3 coisas sobre esse versículo. Primeiro, perdoar não é esquecer. Deus não esquece o que você faz de errado. Ele perdoa você, é diferente. Perdoar é considerar como se você nunca tivesse pecado. O nome disso é justificação. Deus, ele perdoa você, ele não esquece o que você fez. Ele simplesmente considera você como se você não tivesse feito isso. Isso é perdoar. É aí que mora a riqueza da graça. Deus nos concede graça nos perdoando e nos dando então uma nova oportunidade. Segundo, perdoe as outras pessoas que erraram com você. A Bíblia fala sobre perdoar outras pessoas. Tenho certeza que cada um de nós tem algum motivo para estar chateado com alguém. Mas dentro da mensagem do versículo de hoje, uma mensagem é: perdoe as outras pessoas também. Não carregue um fardo que não é seu. Enquanto você não perdoa, você leva um peso sobre você que não é necessário. Perdoe outras pessoas. E por último, perdoar outras pessoas é um pré-requisito para Deus nos perdoar. Enquanto você não perdoa outras pessoas, Deus também não perdoa você. Então nós precisamos exercitar, treinar, pensar sobre isso e orar sobre isso. Senhor, me ajuda a primeiramente perdoar as pessoas para que eu tenha paz e eu possa pedir perdão também do Senhor. Que Deus abençoe você que tem nos acompanhado aqui a cada domingo, vindo aqui ouvir a palavra do Senhor. Louvamos o nome do Senhor pela formatura de hoje. E dizer que essa formatura em si, ela não é uma coisa isolada, né? Daqui a pouco eu vou voltar aqui e vou ler algo para vocês que vocês vão achar interessante, mas ela é o trabalho de muitas pessoas que trabalharam aqui desde uns 4 meses atrás. Eu tenho certeza que nessa noite Deus está sendo louvado pela vida de cada uma das pessoas que direta ou indiretamente participaram dessa formatura. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Marcos. Nossa boa noite a todos. E ao olhar aos nossos formandos, ao olhar ao pastor Marcos, ao contemplar esta igreja, nós voltamos um pouquinho no tempo, ao dia 11 de abril de 2019. O pastor Marcos está com uma outra data na mente aí, mas o Senhor havia nos convidado para falar nesta igreja. E foi quando pela primeira vez nós falamos sobre escola bíblica, Novo Tempo. Eu penso que talvez, pastor Marcos, oficialmente em nível de amar. E logo depois, pastor Caio, no dia 19, veio aquele primeiro treinamento, né, onde muitos amigos que provavelmente estão aqui presentes participaram ali. E eu lembro que assentado ali naquele banco, aproximadamente aqui na segunda fileira da minha esquerda para a direita, estava o pastor Ivo Mazo. Até então eu não tinha contato com o Ivo. Na verdade, eu não conhecia o Ivo pessoalmente. Eu sabia que o Ivo participava da escola de comunicadores. E eu tinha a foto dele ali muito clara. E eu lembro que a gente falava com muita empolgação sobre a Novo Tempo, sobre a escola bíblica. E eu fiquei assustado quando ele levantou a mão e eu falei: vem pergunta difícil. E nós tínhamos participado de um único treinamento. E ele disse não, ele apenas endossou o que nós estávamos falando e acerca dos progressos que a torre e a transmissão estavam alcançando aqui em Manaus. E nós estávamos contando uma história de uma comunidade que existe aqui no Amazonas e que é carinhosamente apelidada, chamada de Ramal dos Esquecidos. Eles ficam a 139 quilômetros aqui de Manaus. Você encontra a entrada do Rio Canoas, que também dá acesso ao Rio Pardo, ali nos Estados Unidos, de Presidente Figueiredo. Depois que você acessa a entrada dessa comunidade, são 14 quilômetros, você tem mais 8 quilômetros até chegar aos Esquecidos. Eu vou pedir que a equipe de mídia projete, é apenas a parte de um pequeno testemunho, o tempo não permite projetá-lo todo, mas para que vocês possam entender um pouquinho do que estamos falando neste momento. Por favor. A cidade de Manaus hoje tem no Novo Tempo um poderoso instrumento de salvação.
ela consegue penetrar em lugares que, de maneira convencional, nós não conseguiríamos. Coberturas de prédios, condomínios de luxos, hospitais e alguns lugares que realmente só através dos sinais da Novo Tempo ali é que nós conseguimos levar a luz do Evangelho. Com o advento do sinal digital na cidade de Manaus, nós precisamos criar meios para que pudéssemos oferecer a esse público que simpatiza com a Novo Tempo, que assiste a Novo Tempo, aquilo que a TV, de maneira propriamente dita, não pode oferecer. Ou seja, o abraço, o aperto de mão. As pessoas vêm em busca de relacionamento. Então a recepção da igreja ela acabou se tornando uma extensão da Novo Tempo na igreja local, o que prepara as pessoas para os espaços. E nossos espaços são uma espécie de incubadora, um ambiente de transição entre a casa desses amigos e a igreja. O Espaço Novo Tempo não é um ambiente alheio à estrutura da igreja. Ele faz parte da estrutura da igreja. É um ambiente de transição onde nós procuramos reproduzir na íntegra aquilo que eles realmente podem contemplar na TV. Eles vão ter ali uma sensação ao vivo de que eles estão adentrando, por exemplo, no estúdio do Bíblia Fácil, né? E aí eles podem interagir com professores, podem interagir com a equipe. E nós buscamos sempre reproduzir fidedignamente aquilo que o Novo Tempo oferece através da TV. É o trabalho com a logomarca, a climatização do ambiente, o zelo que a gente tem desde o teto, o piso, para que o ambiente realmente possa ser aconchegante e eles sintam-se como se estivesse realmente à frente da TV no ambiente da sua casa. Falamos de Manaus sempre com muita empolgação. Nossas escolas bíblicas estão funcionando de maneira muito adequada, de maneira muito frutífera até, com uma excelente aceitação na capital. E de repente imaginar que a realidade de uma capital pode ser transferida para o interior do Amazonas é algo fantástico. Mas é bom saber que mesmo num ambiente sofisticado e de certa forma até luxuoso, como nos deparamos ali na cidade, o mesmo espírito, a mesma alegria, a mesma vibração e o mesmo conteúdo é utilizado no meio da floresta amazônica. Ter fé é essencial para vislumbrar o impossível, e isso marca a linda história do Ramal dos Esquecidos. Diante de muitas promessas feitas aqui e acolá, sempre orando e confiando, Deus vai nos abençoar. Então ouviu-se o boato, está chegando a energia. Deu-se gritos de alegria, choro e até cantoria. Prenúncio de um novo tempo para adultos e crianças, trazendo-nos o sinal do canal da esperança. Obrigado, Senhor, pela luz do novo tempo e por ouvir a oração, trazendo aos esquecidos a preciosa salvação. Interessante, não? A história não parou por aí. Pastor Sérgio, a gente ouviu falar muitas vezes de igrejas que surgem de uma escola sabatina, de um pequeno grupo, mas nós nunca tínhamos ouvido falar de uma igreja que tenha surgido, Pastor Sérgio, Pastor Marco e Pastor Ivo, por intermédio de uma escola bíblica da TV Novo Tempo. Nós temos uma imagem para mostrar como essa história terminou. Por favor, o Ítalo, consegue? Eu creio que também está com o nome de Esquecidos. Deus foi maravilhoso. E daquele sonho no meio da floresta, Deus poderia ter parado por ali, Ele não parou. E vocês percebem que ali ao lado daquela humilde capela, onde se reuniam esses alunos, existe um vistoso templo para a honra e glória de Deus. Muitos até se perguntaram, talvez, por que um templo dessas proporções no meio da floresta? E o pastor Altino, ele sempre confirma que uma das igrejas, pastor Frutuoso, com mais frequência de público que ele tem, enfrentando as onças e as ladeiras que existem ali, é a igreja dos esquecidos. E a comunidade entrou com um pedido junto à prefeitura, para que o Ramal dos Esquecidos mude de nome e passe a se chamar Ramal Novo Tempo. Sabem por quê? Porque o Deus dos escolhidos também é o Deus dos esquecidos. Amém? Então essa foi a primeira história que foi contada. E hoje nós estamos chegando à 12ª formatura. Nós estamos completando exatamente 457 formandos. E com as lindas decisões que foram tomadas ao longo deste ano, a AMAR, pela honra e glória de Deus e pela influência da Novo Tempo, está conduzindo aos pés de Jesus, por intermédio das escolas bíblicas, 253 pessoas através do batismo. Louvado seja Deus por isso. Como o senhor disse, pastor Frutuoso, a pandemia travou o espaço,
Mas no tempo certo ele voltou a funcionar. E hoje a primeira turma está sendo graduada aqui, por assim dizer. E foi aquela data, 22 de junho de 2019. Mas de maneira próxima, e desculpem a emoção, eu gostaria de repassar aqui em nome da Associação Amazonas Roraima ao pastor Ivo Mazo esse humilde troféu. Porque você não só contou a história, mas também foi um apoiador junto com o pastor Frutuoso aqui, que se engajou, se tornou instrutor, junto com os outros amigos que daqui a pouco iremos apresentar. Então, em nome da Associação Amazonas Roraima, receba. É pouco, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente não pode fazer para reconhecer seu esforço, Deus ele há de restituir. Tenha certeza disso. E agora eu gostaria que você passasse às mãos do pastor Sérgio também esta lembrança, porque eu acredito que a Igreja dos Esquecidos foi o ato inaugural dele como presidente da UNOB. Foi no dia de um temporal tremendo. Então essa história, pastor, que foi contada ali, e hoje está sendo coroada para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Mas o pastor Marcos foi muito feliz quando ele disse que não é trabalho de um homem só, e de fato não é, de toda uma equipe. E é justamente para falar desta equipe que nós gostaríamos de convidar o pastor Mark Wallace, presidente da Associação Amazonas Roraima. Ele tem algumas palavras muito carinhosas a dirigir a esse grupo especial que de fato faz o trabalho acontecer. Muito boa noite a todos vocês. Uma grande alegria e satisfação estarmos aqui nesta festa, nessa celebração que tem como fio de ouro todo o movimento que envolve a TV Novo Tempo. Eu estou aqui assentado, observando os rostos, as fisionomias, os vídeos, e consigo perceber o quanto a TV Novo Tempo tem sido um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. E como o pastor Fábio já bem mencionou, nós temos a alegria de poder contar com pessoas que nos ajudam a tornar o Evangelho relevante em nossa cidade. E, evidente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia busca fazer isso continuamente por meio de muitos projetos. Nós temos projetos que envolvem as mulheres, que envolvem as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Agora, ao falar sobre TV Novo Tempo, eu sei que existe um sinal de satélite, existe um equipamento eletrônico, um equipamento que nos conduz, que nos conecta a tudo aquilo que acontece, mas sobretudo a palavra de Deus. E quando todo esse movimento foi arquitetado, foi orquestrado por pessoas simples, que aqui convivem, que aqui trabalham. E eu quero convidar para vir aqui à frente, embora eu não tenha os nomes de todos vocês aqui comigo, mas eu quero convidar aqueles que fazem parte da equipe da TV Novo Tempo aqui da Igreja da Avenida das Torres, que pudessem se aproximar e ficarem aqui com a gente, aqui na frente, por gentileza. A Jaqueline, se puder nos ajudar arrebanhando as ovelhas da equipe, venham aqui à frente, porque eu acho que é justo vocês conhecerem quem são aqueles que tornam a TV Novo Tempo real na vida de muitas pessoas que inclusive estão aqui com a gente. Eu quero convidar vocês que fazem parte da equipe, vocês estão com seus crachás, alguns estão sem crachá, mas o problema aqui não é o crachá, mas eu acho que é bastante oportuno tê-los aqui na frente, porque além de falar algumas coisas, nós queremos também fazer uma oração preciosa em favor da vida de vocês. Por gentileza, se aproximem, se puderem ficar deste lado esquerdo, seria bastante interessante. Olha só, o grupo está crescendo aqui na frente. Às vezes a gente olha para o pastor e acha que o pastor faz tudo. Na realidade, o pastor não faz tudo, não, nunca fez. E na realidade, aqui nós temos um grupo muito especial, um grupo que tem ajudado continuamente a tornar o Evangelho acessível ao coração e à vida de muitas pessoas, utilizando-se, valendo-se dos recursos que a TV Novo Tempo nos proporciona nos tempos atuais. E eu quero fazer menção de dois pensamentos. O primeiro está na Bíblia, que está no livro de Hebreus capítulo 6, verso 10. Há muitos anos esse texto eu encontrei buscando num outro contexto, mas olhando para vocês que servem na igreja de forma voluntária, de forma colaborativa, proporcionando ajuda para pessoas como eles que hoje estão se formando. Quando o pastor Fábio me convidou, eu me lembrei desse texto e eu quero deixar esse primeiro texto com vocês, que está em Hebreus capítulo 6 e o verso 10, que a Bíblia diz assim:
porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Acho que é bastante oportuno para o que nós estamos vivendo hoje. Eu posso imaginar que vocês, por serem voluntários, precisam se ajustar em muitas coisas para poder fazer jus a essa equipe que tanto se organiza cada semana para ajudar nossos amigos a conhecerem a palavra de Deus. Tem que ajustar a agenda pessoal, a família, os filhos, o marido, às vezes uma dor de cabeça, muitas coisas. Quero dizer a vocês que todos esses elementos, cada um desses detalhes é notado pelo céu. E a Bíblia diz que o Senhor não esquece absolutamente nada. E ainda que de vez em quando não nem se lembre do nome de vocês, mas o Senhor lembra. E se existe a intenção de colocar estrela na cabeça de alguns, por causa da salvação que a gente traz para a vida de algumas pessoas, acreditem, eles que representam estrelas, representam algumas que vocês terão no céu. O Senhor não esqueceu e nem vai esquecer o que vocês têm feito e continuarão fazendo no dia a dia em prol dos nossos amigos da TV Novo Tempo. E meu segundo pensamento vem de um livro chamado Obreiros Evangélicos, escrito pela escritora norte-americana Ellen G. White. Obreiros Evangélicos, página 282, ela diz assim: nem todos poderão ocupar posição de destaque. Nem todos poderão ocupar posição de destaque. Todavia, todos são capazes de preencher cargos de utilidade e confiança, e por sua perseverante fidelidade, fazer muito maior bem do que supõe pode realizar. Talvez nem sempre vão lembrar dos nomes de vocês. Talvez alguns outros também, puxa vida, eu faço um trabalho, mas ninguém nota. Nessa vida nem sempre a gente consegue lembrar de tudo o que as pessoas fazem de bem, mas creiam, o que vocês fazem tem um valor significativo e de ordem grande diante do Senhor, contribuindo para a salvação de muitas pessoas. E eu quero reafirmar nossa palavra de apreço, gratidão e de muito incentivo para que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. E aliás, vou dar um desafio a vocês: chamem mais gente para somar essa equipe. Deixa eu logo começar fazendo um desafio aqui. Então vou fazer o seguinte: fique em pé a equipe todinha que ele está falando. Vai lá, fique em pé, já que não pode. Quem são? Não dá para me ouvir. Puxa vida, então aqui, levem as minhas palavras, tudo isso aqui para eles também. Todo mundo está valendo para eles também, tá certo? Mas o convite que eu ia dizer, esse desafio é o seguinte: quem ainda não faz parte desse grupo visível, do grupo invisível, está convidado para participar. O que vocês acham, gente? Para engrossar as fileiras daqueles que ajudam na pregação do Evangelho por meio da TV Novo Tempo. É bom ou não é? Vocês estão convidados, convocados a se unirem com eles, gente. Desafiados. Agora, eu quero convidar o pastor de vocês, pastor Marcos, por gentileza, se una a esse grupo, porque naturalmente você faz parte desse movimento que abraçou esse grande projeto de pregação do Evangelho por meio da TV Novo Tempo. Queridos, que Deus abençoe ricamente o esforço de vocês. Os frutos serão vistos a curto, médio, longo prazo e eterno prazo também. Que Deus abençoe os esforços de vocês. Eu quero convidá-los a inclinarem suas cabeças. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer uma oração de gratidão e bênção por esse grupo que serve a igreja e a comunidade. Pai querido que estás nos céus, nós estamos felizes nesta noite, porque Tu tens movido homens e mulheres no seu íntimo para ajudarem na pregação de um evangelho que continua sendo relevante desde tempos eternos. Mesmo no século 21, usando a tecnologia, Tu tens usado homens e mulheres como eles que aqui estão, e muitos outros que eles representam nesta igreja, que abraçaram a causa, entenderam a necessidade de serem facilitadores, colaboradores, voluntários na pregação do Evangelho. Estamos felizes, porque muitas coisas já aconteceram até aqui, e hoje
nós queremos te agradecer pelo esforço e a dedicação de todos eles. Que as tuas mãos estejam sempre sobre as famílias deles e que seu coração esteja cheio de alegria, de muita gratidão nesta noite, porque hoje é uma demonstração ainda maior de que tu hás de fazer uma grande obra por meio das mãos deles, na vida deles, para alcançar a vida de centenas de outras pessoas. Portanto, Senhor, abençoe-os. Muito obrigado pelo esforço e dedicação de todos eles. E permita que essa igreja continue levando as boas novas deste evangelho por meio da TV Novo Tempo para salvar muitas e outras pessoas aqui. Te pedimos agradecidos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, amigos, e recebam das mãos do pastor Ivo uma lembrança em nome da Associação Amazonas Roraima, que é a nossa instituição primária ou principal que tem ajudado na pregação do Evangelho por meio da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém. Obrigado, pastor Mark. Amigos queridos, o que mais nos impressiona e deixa felizes é perceber que neste grupo aqui estão pessoas que foram alcançados pela TV Novo Tempo. E já servindo, eu olho aqui e vejo a Thaís com o esposo Mateus, participaram das turmas online conosco. Eu vejo a Jaqueline com o Francisco, da mesma forma, alcançados pela Novo Tempo. Louvado seja Deus, né? Da mesma forma que foram alcançados pelo Espírito do Senhor, hoje estão levando essa mensagem de salvação. O pastor Herbert Boger, talvez alguns não conheçam aqui, ele tem coordenado esse trabalho da Escola Bíblica em nível de divisão sul-americana. O que é isso? Na América do Sul, seria, digamos assim, o quartel-general de atividades da Igreja Adventista. E o pastor Boger também mandou uma mensagem muito carinhosa aos nossos formandos. Vamos ouvir com carinho essa mensagem que ele nos enviou direto ali de Brasília para o evento desta noite. Olá, queridos amigos da TV Novo Tempo, da Escola Bíblica, que estão nesse momento vivendo uma formatura, uma entrega completa pelo batismo. É uma alegria muito grande para mim, como coordenador desse projeto todo para toda a América do Sul, poder participar com você aí do Amazonas, de Roraima, e ter a certeza de que Deus tem usado a TV Novo Tempo como um anjo que voa e abençoa os lares, chega ao seu coração, e você agora está se entregando e também completando um ciclo novo por concluir um curso bíblico. Fantástico isso, parabéns, Deus seja louvado. Eu agradeço muito a cada pastor, cada coordenador, o Fábio, que é o nosso pastor coordenador para toda a região aí. Eu tenho certeza que quando você recebeu essa visita, esse material, essa bênção, não seria só para você. Agora você também é um agente de esperança, é um missionário, é um anjo de Deus para levar essa mensagem para outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Parabéns por tua decisão, por concluir um curso bíblico, por receber a sua formatura hoje e também por aqueles que estão se entregando a Cristo Jesus. Que Deus utilize cada vez mais a cada um de nós para que Ele volte logo e então vivamos com Ele para sempre na eternidade. Um grande abraço e mais uma vez, parabéns a todos vocês. Amém? Parabéns a todos, a equipe, aos formandos, aos batizandos. Queridos, neste momento então, procederemos à cerimônia de diplomação dos formandos da 12ª turma da Escola Bíblica Novo Tempo. Ao chamarmos pelos respectivos nomes, solicitamos que os mesmos sejam aplaudidos. Nós convidamos as autoridades presentes, por favor, os pastores que aqui estão, que possam se posicionar, para que nós possamos proceder à entrega dos troféus, à entrega dos canudos e também à entrega dos diplomas. Gostaríamos que se unisse a esse grupo os instrutores, por favor, né? O Tiago, não sei se o Tiago está presente, o Elton também, por favor, e o pastor Ivo, que aqui já está, onde está o irmão Elton. Isso, por gentileza, vai se unir aqui para poder repassar a mão dos nossos formandos esse reconhecimento muito especial. Mencionamos aqui 12ª turma, mas na Igreja das Torres é a primeira turma, cujo nome é A Voz da Profecia. Cada turma leva o nome de um programa da TV Novo Tempo. Então nós iremos chamar aqui, e à medida que chamarmos, a igreja irá aplaudir os nossos formandos,
Eles irão fazer uma foto juntamente com o nosso Juninho ali, certo? Opa, aqui, por favor, o Gabriel, né, já está pronto ali para fazer o registro fotográfico dos nossos formandos. Daqui a pouco vai estar em nossas redes sociais. Então, recebamos com muito carinho, recebamos com muita alegria o formando Felipe de Lima Marques. Também abrilhantando a nossa formatura desta noite. Para receber o seu certificado, o seu troféu, nós gostaríamos de convidar a formanda Gabriele Viana de Lima. Parabéns, Gabriele, pela conquista, que Deus te abençoe grandemente. Nós também gostaríamos de convidar, para alegrar ainda mais este encontro tão especial, o formando Caio Augusto Botelho da Rocha. Caio, que participou conosco recentemente do Impacto Esperança ali em Figueiredo, participou de uma linda cerimônia batismal na Assembleia, né, que foi realizada. Deus abençoe. Também gostaríamos, com esse mesmo espírito de vibração, né, que é motivado pela alegria celeste, de convidar a formanda Keila Lopes da Silva. Keila, receba o nosso carinho e também as palmas do nosso auditório. Convidamos também para juntar-se a este grupo o formando Leandro Gustavo Silva Soares. Aí está vindo o Leandro, que é filho da Liliane, filho do Nilson, sobrinho da Luciane. A família inteira está aqui participando. Essa família muito especial. Também convidamos a mãe do Leandro, com muita alegria, para juntar-se aqui ao grupo de formandos, Liliane Silva Soares. Parabéns, irmã Liliane. E agora convidamos a irmã da Liliane, tia do Leandro, a Luciane Pereira da Silva. Por favor, Luciane, receba nosso carinho e também o reconhecimento pela sua conquista. E na sequência, convidamos o formando Lucivaldo Laborda Linhares. Por favor, Lucivaldo, seja bem-vindo e una-se aqui a esse grupo tão especial. Aí, ó, recebendo o carinho e o abraço do seu professor ali, o pastor Caio, o pastor Marcos, entregando aí a condecoração por esta formatura. Também convidamos a nossa amiga Maria Gilda dos Santos. E tem torcida e tudo aí, ó, com vibração. Louvado seja Deus. Muito bem-vinda, Gilda. Na sequência, convidamos aqui a esposa do nosso amigo Caio, a formanda Nájela Montefusco Rocha. Por favor, Nájela. Bem-vinda e que Deus a abençoe grandemente. Parabéns. Para unir-se aos nossos formandos, convidamos agora o professor Nilson da Silva Soares. O Nilson é o esposo da Liliane, é o pai do Leandro, é cunhado da Luciane. Essa família tem uma história maravilhosa, certo? Não estudaram exatamente aqui neste espaço, mas estudaram pela Novo Tempo e foram batizados há poucos meses ali na Igreja de Redenção, e hoje estão graduando com esse grupo especial. Também convidamos com muita alegria a formanda Orisa Noronha Silva. Por favor, apesar da máscara, a gente percebe o sorriso da Orisa ali, de felicidade, de alegria e de satisfação. Por favor, Orisa. Convidamos também o nosso amigo Silas Augusto da Silva. Por favor, Silas, com seu sorriso, com o seu entusiasmo, recebendo aqui o abraço de um dos seus instrutores. Por favor, fazer essa foto especial. É um registro na terra, mas também é um registro no céu. Convidamos com alegria, encerrando esta lista de formandos aqui, a formanda Fielca Pamela Soares Barba. Por favor, Pamela, receba o carinho do nosso auditório. Receba ali
a sua condecoração das mãos do nosso amigo pastor Caio, o troféu, o diploma e o canudo, né, da formação desse grupo muito, muito especial. Silas, aproveitando que você já está aqui e a Pamela também, eu gostaria agora de convidar todos os formandos, por gentileza, para que nós possamos fazer agora a foto oficial deste momento. Então, por favor, nós convidamos aqui nossa equipe de mídia das Torres, a equipe de mídia da União Noroeste que está aqui participando. Por favor, vamos nos posicionar aqui. Também convido os amigos pastores, por gentileza, a perfilarem junto com nossos formandos, para que nós possamos realizar a foto oficial nesse instante. E a nossa equipe ali de efeitos especiais, por favor, também já se posicione, para que nós possamos registrar com alegria esse momento muito, muito especial. É possível? Então, pastor Ivo, por gentileza, nos ajude aqui. Pronto. Essa foto é muito especial. A gente vai preparar depois um tratamento fotográfico ali, uma moldura, e nós vamos enviar a todos vocês. Por favor, pastor Marco, pastor Sérgio, pastor Marcos, pastor Caio e pastor Ivo Mazo, juntem-se a esse grupo muito especial. Ok, só por aqui. Juninho, a hora que estiver ok, a foto, você sinaliza que a gente vai fazer, vai jogar os capelos, hein? É formatura, a gente tem que jogar o capelo para cima aí para comemorar. Isso, atenção. Ali, Juninho, atenção. Vamos. Uma salva de palmas, então, aos agora formados da Escola Bíblica Novo Tempo, para a honra e glória de nosso Deus. O nosso desejo é que realmente permaneçam firmes. A gente sabe, podem se assentar. A gente sabe que ao longo dessa jornada dificuldades surgirão, mas que Deus possa continuar sustentando-os poderosamente. Contem com essa família, a família adventista, para prosseguirmos nesta caminhada. É uma turma que, ao longo do processo de formação, praticamente todos já foram batizados para a honra e glória do nosso Deus, mas ainda hoje teremos o coroar com 3 mais lindas decisões. Amigos, antes da mensagem bíblica, que será conduzida pelo pastor Sérgio Alain, presidente da União Noroeste Brasileira, o pastor Felipe Amorim. Pastor Felipe Amorim, ele hoje é o apresentador do programa Bíblia Fácil, da TV Novo Tempo. Ele está conduzindo uma série maravilhosa acerca do Espírito Santo. E ele também hoje é o gerente no Brasil da Escola Bíblica Novo Tempo. Ele também mandou um recadinho muito especial para o nosso grupo de agora formados da Escola Bíblica Novo Tempo. Olá, queridos amigos do Amazonas e de Roraima. Aqui é o pastor Felipe Amorim, apresentador do Bíblia Fácil da TV Novo Tempo. E eu estou aqui para parabenizar vocês que estão se formando aí nessa turma da escola bíblica aí dessa região. Eu fico muito feliz em saber que a nossa produção aqui, os nossos estudos bíblicos chegam até onde vocês estão e abençoam a vida de vocês. Então, parabéns a você que está se formando, parabéns a você que será batizado porque decidiu firmar um compromisso com Cristo, e parabéns também a você que esteve à frente aí desse trabalho, liderando a escola bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês e continuem contando conosco aqui para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Grande abraço. Amém, amém. Fica então a nossa gratidão da equipe Novo Tempo. A gente gostaria de mencionar com muito carinho também a equipe do Seven Day, aqui a equipe de louvor. A gente sabe que o trabalho que é desempenhado é fundamental. E Darlan, nós faremos chegar também essa lembrança às suas mãos, para que você possa depois, entendeu, entregar a esse grupo que merece de uma forma realmente fantástica por tudo o que tem feito, contribuindo com a pregação do Evangelho através do louvor. Pastor Sérgio, muitas vezes temos presenciado Deus usá-lo, e hoje intercedemos para que mais uma vez Ele possa te usar poderosamente ao repartir conosco a palavra de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Quase que eu falo feliz sábado, olha, o costume. Uma alegria estar com vocês. Quero parabenizar a Igreja das Torres e também a associação por esse foco nas classes bíblicas e também na classe bíblica da TV Novo Tempo. Louvado seja Deus por esse trabalho tão especial. Meus queridos amigos, nós temos alguns minutos para meditar sobre a palavra de Deus. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu quero ler alguns textos com vocês, destacando alguns pontos interessantes desse livro. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos começar com o verso 8 em diante, ok? Hebreus 11, verso 8 em diante. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deve receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu quero destacar uma palavra no verso 8, a palavra chamado. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Interessante notar que essa palavra chamado, ela está em toda a Bíblia. Você pode começar do Gênesis ao Apocalipse, e você vai ver que a Bíblia pode ser resumida na história de Deus chamando as pessoas. Eu comecei com Abraão, mas poderia ter usado qualquer outra pessoa que viveu na época bíblica. Deus chamou Abraão para se preparar para entrar em Canaã, a terra prometida. E a história da Bíblia é Deus chamando as pessoas a cada dia. Hoje, muitas pessoas ouviram o chamado de Deus. Amanhã, muitas pessoas ouvirão o chamado de Deus. E cada dia da semana Ele vai chamar. Alguns ouvirão o chamado de Deus agora, nesses próximos minutos. Deus chama cada um para viver uma vida acima da média. Deus nos chama para viver diferente do que o mundo vive. O chamado de Deus é para todos, é para crianças, é para adolescentes, é para jovens, é para adultos, é para idosos, é para quem mora nos condomínios mais caros de Manaus, é para quem mora nas casas mais baratas de Manaus, dos bairros que vocês imaginarem. E Deus está chamando todas as pessoas de todas as classes. E quando você vai pesquisar um pouquinho mais na Bíblia sobre esse tema, você vê, por exemplo, Jesus chamando as crianças, quando ele disse aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o quê? O reino dos céus. Ele disse àqueles que sofriam em sua época, em Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós poderíamos citar diversos textos. Quando você vai para o livro de Gênesis, você encontra Deus se dirigindo a Adão e fazendo-lhe uma pergunta interessante. E a pergunta era: onde estás? Mas Deus não queria saber onde Adão estava, porque Deus sabia onde ele estava. Na verdade, Deus estava tentando dizer: por que você fez? Porque você me desobedeceu, porque você cometeu o pecado. Quando eu começo a pensar nos chamados da Bíblia, eu chego a algumas conclusões. Primeira conclusão: o chamado nos tira da zona de conforto. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, de perto da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar, Deus literalmente tirou Abraão da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil,
mas é necessário. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, e ele não sabia qual o local aonde ele iria. Ele saiu da sua zona de conforto, ele abandonou tudo que ele tinha para ouvir o chamado de Deus. Sabe, queridos, não dá para servir a Deus da nossa zona de conforto. Deus, Ele nos chama, e eu estou falando do chamado para o batismo. Quando Ele chama, Ele nos tira da zona de conforto, e às vezes nós protelamos essa decisão, porque nós temos medo de sair da zona de conforto. No entanto, queria dizer para você que quem sabe está sendo chamado por Deus e está com medo de sair da sua zona de conforto, se você ouvir o chamado de Deus, se você sair da sua zona de conforto, você vai ter uma experiência que jamais terá se permanecer na zona de conforto. Quando Deus nos chama e a gente sai da zona de conforto, nós passamos a exercitar a fé. E quando nós passamos a exercitar a fé, amigos, nós passamos a ter experiências extraordinárias com Deus. Vale a pena sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é apenas um requisito do chamado. Existe outro ponto que eu quero destacar para você, que parece simples, mas não é. Quando Deus nos chama, além de sair da zona de conforto, nós somos desafiados a mudar alguns valores que nós temos. E eu vou citar apenas um deles. Nós temos algumas fragilidades, nós temos algumas tendências que não são tão boas, e uma delas chama-se egoísmo. O egoísmo, ele está impregnado no coração humano, como a pele está ligada ao nosso corpo. E você diz, mas pastor, egoísmo? Só para você entender porque que eu estou falando desse tema aqui. O egoísmo é algo que você não esforça para ser, você é naturalmente, desde criança. Você manifesta o egoísmo quando você está na fila do banco, quando você está numa festa, quando você vai almoçar e você não consegue deixar as pessoas passarem na sua frente, quando você quer algo e você prefere pegar algo e deixar o outro sem aquilo que você tanto gosta. O egoísmo é um tremendo de um problema que nós temos. E só para você entender, o egoísmo, de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecia, é o espírito de Satanás. Por isso, nós precisamos abandonar o egoísmo. E aí você diz, mas pastor, como é que isso acontece? Eu vou dizer para você o seguinte: Deus tem uma estratégia para nós abandonarmos o egoísmo. E essa estratégia chama-se dízimos e ofertas. À medida que você aprende a ser fiel, Deus está tirando do seu coração o egoísmo e está transformando o seu coração em um coração generoso. E entenda uma coisa, Deus quer transformar-nos em pessoas generosas, em pessoas que amem o próximo como a si mesmos, não que amem a si mesmos acima do próximo. Entende? E nós precisamos avançar nisso. O chamado de Deus, ele envolve sair da zona de conforto, abandonar o egoísmo, mas ele envolve provações. Todos aqueles que foram chamados por Deus, ou que serão chamados por Deus, enfrentarão provações. Mas a boa notícia é, apesar de enfrentarmos as provações, Deus não nos abandona. E Deus, Ele usa as provações para nos ajudar a desenvolver a perseverança. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será o quê, amigos? Será o quê? Será salvo. E quando você enfrenta a provação, você é desafiado a confiar em Deus, você é desafiado a descansar em Deus, e você vai desenvolver a perseverança
que ajudará na maturidade cristã. Deixa-me dizer uma coisa para você, principalmente quem vai batizar hoje. Nós somos chamados, temos que sair da zona de conforto, temos que deixar de ser egoístas, nós temos que aprender a perseverar na provação, e nós precisamos amadurecer como cristãos, porque lamentavelmente algumas pessoas, elas se batizam, elas se tornam até líderes da igreja, mas elas não se tornam pessoas maduras, cristãos maduros. Eu costumo dividir a maturidade cristã em 4 etapas. Primeira etapa: você aceita o batismo e você se torna membro da igreja. Essa é a primeira etapa. Na segunda fase, ou segunda etapa, você deixa de ser apenas um membro que frequenta os cultos regularmente e você se torna um discípulo. O que é um discípulo? Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Depois que você se torna um discípulo, você precisa avançar um pouquinho mais. Você precisa se tornar um ministro. O que é isso? Você precisa identificar o seu dom, o seu talento, o dom concedido pelo Espírito, e você agora tem um ministério. Um ministério que Deus deu para você, não um cargo que a comissão deu para você. Ter cargos não significa ter maturidade cristã. A maturidade cristã, ela é alcançada não quando você recebe um cargo, mas quando você recebe um ministério concedido por Deus, pelo Espírito Santo, e você desenvolve seu ministério com cargo ou sem cargo, com microfone na mão ou sem microfone na mão. E a quarta fase é quando você se torna um ministro, mas você se torna um ministro missional. O que eu quero dizer com isso? Quando você não faz eventos de evangelismo, mas você usa a sua vida constantemente na missão de salvar pessoas. Essa é a ideia. O chamado, ele envolve sacrifício também. E deixe-me tocar em 2 pontos interessantes do sacrifício. Deus, se você ler o verso 17 e 18, a Bíblia fala que Deus pediu a Abraão para fazer o que com Isaac? Sacrificar Isaac, correto? Sacrifício. Para você fazer um sacrifício por Deus, você precisa ser comprometido com Deus. Agora, o comprometimento, ele tem 2 faces como uma moeda. 2 faces como uma moeda. O comprometimento, geralmente ele começa por necessidade. Eu vou te dar um exemplo. Algumas pessoas se batizam e começam a frequentar a igreja porque entenderam que são pecadores, porque entenderam que necessitam de salvação. Necessidade. Então você tem um compromisso em função de uma necessidade. A segunda face do compromisso não é a necessidade que você tem, mas é o querer, é o desejo do coração. A primeira face é uma face mais superficial, uma fase mais superficial. E a segunda fase ela é mais profunda. Por exemplo, eu sou cristão não porque eu necessito da salvação apenas, mas eu tenho prazer em ser cristão. Eu quero ser cristão. Algumas pessoas guardam o sábado como uma necessidade, e outros guardam o sábado como um prazer. Alguns devolvem o dízimo com necessidade, com medo de ser ladrões, e outros devolvem porque querem, porque se sentem bem. Esse é o espírito do compromisso. Quando Abraão foi oferecer Isaac, foi sacrificar Isaac, ele não fez por uma necessidade, ele fez porque ele queria fazer, porque ele sabia que o mesmo Deus que deu Isaac iria ressuscitá-lo para cumprir a promessa. Ele queria fazer isso. Queridos amigos, o chamado, ele também envolve recompensa. Eu quero ler com você versos 13 a 16.
de Hebreus 11. Olha o que diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifesto está procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou o que, amigos? Uma cidade. Qual é a recompensa? Deus tem uma cidade para todos aqueles que ouviram e que aceitaram o seu chamado. E esses que aceitaram o chamado de Deus são apresentados em Hebreus como estrangeiros e peregrinos. Quem são os estrangeiros? São aqueles que não vivem na sua terra natal, são aqueles que não vivem no seu país. E quem são os peregrinos? É aqueles que estão em viagem para o seu lar, para a sua casa. Meus queridos amigos, os heróis da fé, assim como Abraão, de Hebreus 11, eles eram estrangeiros. O seu coração não estava nesse mundo, o seu coração estava no novo céu e na nova terra. Mas também eram peregrinos, eles estavam caminhando para a cidade prometida pelo Senhor. E é interessante notar alguns destaques aqui que Paulo escreveu. Eles não olharam para trás, eles abandonaram a sua velha vida e agora olhavam para frente. Eles não voltaram ao passado. Mesmo que o passado pudesse ser atrativo, eles tinham algo melhor diante deles, a salvação em Cristo Jesus. E o que me impressiona no verso 16 é: Deus não se envergonha dessas pessoas, de ser chamado o seu Deus, porque essas pessoas aceitaram o chamado do Senhor. A história do mundo, a história da Bíblia, é Deus chamando o pecador para a salvação, é Deus chamando o pecador para confiar nele, é Deus chamando o cansado para descansar nele, é Deus chamando as crianças para estarem com ele, é Deus chamando as pessoas para abandonar o passado, abandonar esse mundo e avançar para o reino dos céus. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia com você. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 17. Eu disse a você que de Gênesis a Apocalipse, a história é resumida em Deus chamando as pessoas. E a história desse mundo vai terminar assim também. Verso 17 do capítulo 22. O Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo. E a noiva, dizem, quem é a noiva? Quem é a noiva, gente? A igreja. O Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou, e a igreja hoje, eles têm uma missão, e a missão é fazer um chamado. Veja o que a Bíblia diz: vem, aquele que ouve, diga o quê? Vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça o que, amigos? A água da vida, que é Jesus Cristo. Para mim, Apocalipse podia terminar com esse verso: o Espírito Santo e a igreja estão continuamente chamando as pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma música dos Arautos do Rei, e eu não sei cantar, não vou cantar, mas vou ler a poesia para vocês. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passam, seu exemplo nos deixaram, e a
tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. E em muito pouco tempo vidas vêm em vão, os planos e sonhos vêm em vão, para que os nossos filhos sigam, ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Somos peregrinos em jornada. Meus amigos, Deus está chamando as pessoas. E Ele está chamando essa noite a Maria Gilda, a Keila e o Silas. A profissão de fé já foi feita. Pastor Mark, vamos fazer a declaração juntos ali? Nós temos 3 pessoas que vão ser batizadas essa noite, que ouviram o chamado de Deus. Deus está chamando as pessoas. Gilda, eu queria dizer para você, quem chamou você não foi a Novo Tempo. Quem chamou você não foi o pastor Ivo. Quem chamou você foi Deus. E quando Deus chama, e a gente ouve o chamado de Deus, Ele nos tira da zona de conforto. Nós passamos por provações, mas assim é a vida. E Deus, Ele vai conceder a vitória para você. Que você, depois de ouvir o chamado de Deus, faça como diz o livro de Apocalipse. Quando você ouve o chamado, você vem. Mas você agora faz o chamado para outra pessoa. Vem. Que você nasça no reino de Deus como uma missionária. Amém? Vamos lá, pastor Ivo. Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado porque o Senhor chamou a Gilda. Assim como o Senhor chamou Abraão, como chamou Moisés, como chamou os grandes homens e mulheres da Bíblia, o Senhor a chamou também. Obrigado porque ela foi sensível à voz do Espírito Santo. E nessa noite ela diz publicamente que ela te aceita como Salvador e que ela é estrangeira e peregrina nessa terra. Que ela esteja pronta quando Jesus voltar. Pastor Ivo, como ministro do Evangelho, batiza você, Gilda. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Gilda. Deus te abençoe. Eu quero convidar que se aproxime também a nosso amigo Silas e a Keila. Eles também participaram desse momento precioso de estudo da Palavra de Deus, e eles estiveram acompanhando muitas coisas que o Senhor falou a eles durante esses últimos dias, esses últimos meses. E aqui estão eles, tanto o Silas quanto a Keila. Eu acho que o sentimento é muito parecido com o da Gilda, de muita emoção. O Senhor sabe como alcançar o coração de todos, e Ele já há algum tempo tem chamado vocês. Ele usou pessoas como o pastor Ivo e muitos outros para vocês chegarem nesse momento. E acreditem, Keila e Silas, esse é um dos momentos mais preciosos da vida de uma pessoa, quando pontualmente, depois de você ouvir o chamado de Deus, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e é batizado, é batizada, você mergulha nas águas. Tudo o que aconteceu de hoje para trás deixa de existir em nome do Senhor Jesus. Ele cobre vocês com seu manto de justiça, e quando vocês saem das águas, começa um novo Silas e uma nova Keila, novas criaturas para o Senhor Jesus. E por causa da decisão de vocês, do amor que vocês têm dedicado a Jesus, já tem demonstrado isso, o pastor Ivo, como ministro do Evangelho,
seguindo a ordem de Jesus, o nosso mestre, para perdão dos seus pecados e colocar o nome de vocês no livro da vida e do Cordeiro, ele vos batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos dizemos: não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Agora vem cá, deixa eu dar um abraço molhado em vocês dois. Vem cá, vem cá. Parabéns. Ô, glória. Vocês estão orando pela Kátia, o Augusto, Cristina, Flávio e também a Anjo. Vem cá, dá um abraço. Parabéns. Tem gente aqui que é amigo deles? Por que vocês estão aí sentados? Vem cá, rapidão, rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que esse momento não dá para perder. Eu estou vendo a emoção nos olhos aqui do Silas e da Keila. Olha só, eu não sei se é o filho que está pulando aqui. É isso mesmo? Coisa boa. Eu vou ter que dizer para o pastor da igreja: vai reconstruir esse tanque, irmão. Está muito alto, não dá para abraçar o povo que batiza aqui, gente. Vem cá, por favor, se aproximem. Que bênção. Olha só, por favor, fiquem pertinho deles ali, tirem a foto, deixa a lágrima escorrer. É o chamado que Jesus fez a eles, está fazendo para vocês também. Isso. Enquanto eles se abraçam, quantos estão felizes nesse momento? Deixa eu ver a mão. Ô, glória, pastor Sérgio. Eles já receberam, pastor. não é? Obrigado, pastor. O chamado, já foram batizados. Eu acho que pode continuar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amigos, nós vamos terminar o culto dessa noite. No entanto, nós não podemos terminá-lo sem uma oração especial. Eu disse para vocês que a história da Bíblia é Deus chamando as pessoas, de Gênesis a Apocalipse. E o Espírito Santo e a igreja, eles devem dizer para as pessoas: vem. E aqueles que têm sede precisam dizer: vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu não posso terminar esse momento sem fazer um apelo para você. Existe alguém entre nós que não é batizado ainda, que está estudando a Bíblia e que deseja pedir a Deus forças para tomar as decisões que necessita, para se preparar para o batismo em algum momento desse ano ou do ano que vem? Eu queria ver a sua mão. Temos um casal, vocês podem ficar em pé, aí mesmo onde vocês estão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Queria que você ficasse em pé. Fica em pé, por gentileza. Temos mais um querido ali no fundo. Tem mais alguém, irmãos? Eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza do perdão. Eu quero que você saia daqui hoje lavado pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos entender uma coisa: Deus está nos chamando, irmãos. Deus está nos chamando. Essa semana, em toda a divisão sul-americana, nós estamos numa semana do reencontro, onde nós estamos orando e trabalhando por aqueles que um dia se batizaram, mas se afastaram. E eu queria perguntar se nessa noite tem alguém aqui que precisa voltar para os braços do Pai, que já foi batizado, quem sabe foi líder da igreja, mas está sentindo chamado para voltar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu não conheço você, eu não sei o seu nome, mas eu queria desafiar você. Mais um amigo se levantou ali. E eu queria pedir agora, se mais temos aqui uma querida ali também, eu queria que um irmão batizado ficasse do lado dessas pessoas agora, por gentileza. Nenhum deles pode ficar sozinho. Isso, por favor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não perca a bênção dessa noite. Sabe por quê? Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, Deus mudou a história de Abraão.
A história de Abraão é uma antes do chamado, e a história dele é outra depois do chamado. A vida de Abraão, ela passou a ter significado depois que ele ouviu o chamado de Deus. A vida de Abraão, ela passou a fazer sentido. A vida de Abraão passou a ter um propósito. A vida de Abraão passou a ter um significado, porque ele não estava buscando uma terra, ele estava buscando o reino dos céus. Eu vou orar, mas eu queria que você aproveitasse essa oportunidade. Não sou eu que estou chamando você, é Deus que está chamando você. Eu só estou falando aqui para o Espírito Santo trabalhar no seu coração e para você amolecer o seu coração. Na verdade, eu estou enrolando para ver se você abre o seu coração para o Senhor. Eu queria dizer para você uma coisa: vale a pena ouvir o chamado de Deus. Quando a gente não ouve o chamado de Deus, e a gente vai passando a vida dizendo não ao chamado de Deus, e lá na frente, quando você resolve ouvir, você olha para trás, e a conclusão sabe qual é? Eu perdi tempo. Eu devia ter ouvido o chamado de Deus naquela noite. Eu devia ter ouvido o chamado de Deus no ano de 2021. Deus salvou você da pandemia. Deus protegeu você, e você vai continuar dizendo não para Deus? Meus amigos, a história da Bíblia é o Espírito Santo chamando você. Vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Vai ter música especial, não? Vai ter? Então vamos cantar? Vamos cantar? E eu queria, eu vou fazer, vocês podem subir aqui, eu vou fazer diferente. Esse pessoal que está em pé, vocês vão sair agora, tá bom? Todo mundo, e vocês vão vir aqui para frente. Vocês vão cantar para eles, e nós vamos orar. Venham aqui para frente. Nós vamos ter um momento de oração aqui. Você que se levantou, você que tem que tomar a sua decisão, você que está ouvindo o chamado de Deus, eu quero orar com você. Eu quero olhar nos seus olhos, e quero que você saia daqui hoje perdoado e lavado no sangue precioso de Jesus Cristo.
cantarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor vai voltar em breve. E como nós ansiamos ver o Senhor retornando a esse mundo. Querido Pai, enquanto esse dia não chega, o Senhor está chamando as pessoas. O Senhor está chamando aqueles que têm vícios e não têm forças para se libertar. O Senhor está chamando aquelas famílias que estão literalmente destruídas. O Senhor está chamando aqueles jovens que não têm forças para abandonar o mundo. O Senhor está chamando aquele pai de família que está desempregado e não sabe mais o que fazer. Nessa noite, Pai amado, nós temos algumas pessoas aqui na frente dizendo que querem ouvir o chamado do Senhor. E nós estamos aqui para clamar o perdão pelos pecados, para pedir ao Senhor que essas pessoas, esses queridos irmãos e irmãs, saiam daqui essa noite com a paz que vem do seu perdão. Saiam daqui com a certeza de que são amados e aceitos pelo céu. Que saiam daqui, Pai amado, com o desejo ardente no coração de ver Jesus voltar em breve. Pai amado, há algumas pessoas que foram batizadas em nossa igreja, mas se afastaram, estão sem forças para voltar. E nós queremos clamar em nome de Jesus que o Senhor traga essas pessoas de volta. Querido Pai, terminamos o culto dessa noite, te agradecendo pela sua presença, te agradecendo pelo seu perdão e te agradecendo porque o Senhor nos ama e deu a vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Nos abençoe, nos dê uma semana feliz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite para você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção da minha vida. Vida, tu és
és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és, oh Lord.